começando mais um episódio de Varejo no Papo. E hoje nós vamos falar de comportamento. Ou melhor, comportamento do consumidor. Mudança, atualização, enfim. O que é a mudança do comportamento? Ou o que é o comportamento do consumidor, né, Ricardo? Pois é, o que a gente vai falar aqui hoje, a gente trouxe um especialista para trocar essa ideia com a gente. Não dá para falar de varejo se a gente não falar do consumidor. Não dá para falar de varejo se a gente não falar sobre a mudança do comportamento desse consumidor. E a gente falou em episódios anteriores sobre o impacto disso tudo. A gente falou sobre a mudança do conceito de online, físico, como o online está impactando o varejo físico, como as duas coisas estão se complementando, não é isso? Pois é. E isso tudo, eu acho que norteado para melhores experiências do consumidor. Sem dúvida. Para atender melhor essas expectativas. E para falar sobre comportamento do consumidor, a gente trouxe um convidado muito especial. Um amigo meu, especialista nisso, Paulo Crepaldi. PC, muito obrigado, uma honra recebê-lo aqui. Eu que já fui recebido por você 2 vezes no seu podcast, estar recebendo hoje você aqui está sendo muito especial. E melhor do que nós apresentarmos você se apresentar, eu acho que é o ideal. Fala aí pro pessoal, quem é o PC? Bom, bora lá. Então, primeiro agradecer, obrigado Rodrigo, obrigado Ricardo por me convidarem aqui para bater esse papo com o Varejo no Papo, com essa galera aí. Obrigado aos ouvintes. Bom, meu nome é Paulo Crepaldi, as pessoas me conhecem como PC, então me chamam de PC. Fiquem à vontade. Eu sou behavior designer, eu estudo o comportamento humano, a gente vai falar isso, sobre essa atualização constante do comportamento humano, e fui formado e sou formado em omnicanalidade e estratégia de comunicação nesse ambiente digital, que nós vamos falar de digital também aqui. Legal, Perfeito. legal. Bom, para a gente começar o nosso papo, falar de comportamento. Acho que é legal para deixar todo mundo na mesma página, né? Então, o que é o comportamento do consumidor? Vamos A gente aterrissar. ouve muito isso, né? Mas acho legal a gente alinhar aqui, porque aí todo mundo segue da mesma página. Então, vamos lá. O que é o comportamento do consumidor e quais são os pontos, né, que determinam esse estudo, esse comportamento? Legal. Há muitos estudiosos que eles querem acabar com a palavra consumidor, tá? Porque eles discordam da palavra consumidor, porque eles falam, consumidor é todos nós. Né? Então eles falam assim, pare de chamar de consumidor, comece a pensar que você está interagindo com um ser humano, porque facilita até você entender o que você precisa fazer. Né? Então eu gosto muito disso. Porque às vezes a gente fala assim, como que o meu consumidor está pensando? E parece que você dissocia, parece que é um ser extraterrestre que você constrói e não é um ser humano que está vivendo aqui com a gente, que não é uma pessoa do teu convívio, não é você. Então eles falam assim, pare de pensar assim, comece a pensar assim, comportamento da pessoa, comportamento daquele ser, porque isso aproxima você a ele, né? Então isso é legal. Mas vamos inserir o comportamento dentro do varejo, que é o nosso assunto aqui, é o nosso tópico. Por muitos anos, o varejo acreditou muito no controle do que a gente chama do atmosférico, tá? Então, onde que eu enxergo dados? No ambiente atmosférico. Então, como é a minha loja, como que é meu site, o aspecto, etc, etc. E aí alguns estudiosos falam assim, você precisa, calma aí, dividir um pouquinho essa sua análise, né? Porque não pode só contar o aspecto da loja, né? Então, se minha loja tem um formato X, se eu pintei de uma cor Y, se eu coloquei prateleira ou não coloquei, se tem vitrine ou não tem, se o meu site é de fundo preto, se tem fontes mais em negrito, se eu mostro mais imagem ou se eu mostro vídeo. Ele falou, não, a gente precisa dividir isso. Existe, primeiro, o ambiente, ou seja, o que eu vou escolher de pano de fundo. Então vamos pensar na loja física. Se eu entro numa loja física, eu quero que a pessoa associe a minha loja ao quê? A uma casa? Estou entrando numa casa? Estou entrando numa praia? Estou entrando num ambiente luxuoso? No site é a mesma coisa. Se eu acesso aquele site, que tipo de site eu estou entrando? Estou entrando num site que parece uma rede social? Estou entrando num site que parece uma loja? Estou entrando num site que tem um aspecto um pouco mais simplista? Esse é um dos aspectos que a gente tem que olhar. Vem um outro que é o aspecto estético da coisa. Tá? Então, como que eu vou escolher? Então, que fonte eu vou escolher para o meu site? Né? Que tipo de imagem eu vou escolher para o meu site? Vamos olhar para a loja? Os produtos, o manequim que eu vou comprar. Né? É um manequim mais moderno, manequim tradicional, a prateleira, uma prateleira de vidro, uma prateleira de madeira, né? Esse é o aspecto estético. E aí tem um terceiro aspecto que é o social, que é o do ser humano.
Por quê? Porque quem está se envolvendo com o teu negócio é quem? Um ser humano. Então, você precisa olhar e estudar o aspecto social. Então, olha só que interessante. Quando você está construindo o seu business, olha esses 3 pontos que você tem que olhar. Ambiente, estético e social. Social é o quê? Numa loja física, vamos dar um exemplo. O ser humano precisa se envolver e se relacionar com outro ser humano lá dentro. Como é que está essa relação? Como que eu treino o meu lojista, ou como eu treino ali o meu vendedor para interagir com aquele outro ser humano? Como que aquele ser humano vai interagir com as coisas que tem na minha loja? Ele consegue fazer ele sozinho a interação com os produtos? Ele consegue pegar, tirar da prateleira e ir lá e pagar diretamente no caixa? Ou pagar num tablet sem ninguém olhar? Eu criei essa jornada? Tá claro isso? Tá clara a jornada? Que horas que o meu vendedor tem que abordar? Como que ele tem que abordar? Que tipo de ajuda eu quero dar para ele? É social. No ambiente mobile, no ambiente de site, né? Então, quando ele acessa, onde que está o botão de clique de adicionar uma compra? Onde que está o botão de pagamento? Onde que eu coloco isso? Como que eu nomeio? Uhum. Porque isso é importante também. Às vezes as pessoas esquecem. Porque eu vejo muito, Ricardo Rodrigues, as pessoas querendo inventar nomes. Ai, não chama de... Não escreve carrinho de compras, não acho feio. Bota o nome mais chique aí, né? E aí o que acontece quando você muda a nomenclatura? Você dificulta para o usuário. Porque ele está acostumado, dos 10 últimos sites que ele visitou, 9 está escrito carrinho de compra. Só o seu tem uma nomenclatura diferente. Então ele fica perdido sem saber onde clicar. Onde que eu incluo aqui minha compra? Porque ele mudou o nome. Né? Então tudo isso passa pelo estudo do comportamento humano, que é o que a gente faz, que a gente vai falar aqui hoje. E aí o comportamento humano embasa a questão estética, a questão de ambiente. Tudo. Porque se você não souber quem é o seu consumidor, quem é o seu público-alvo e como é o estilo de vida dele, com que ele está acostumado a interagir, você provavelmente não tem embasamento para criar a melhor experiência para a tua audiência. Faz sentido. Total. E vamos pensar no teu negócio. Teu negócio está vendendo um estilo de vida, que é o que você falou. Esse estilo de vida reflete naquilo que o ser humano ele quer. Então, a gente pode pegar N exemplos. Eu quero parecer um cara mais tecnológico, mais cool, que tá ligado à tecnologia, que é um cara que gosta das coisas mais avançadas. Então você vai ver esse cara comprando um Mac. Porque a Apple passa esse sentimento de uma pessoa mais antenada. Olha só, a marca tá vendendo um estilo de vida. Você sabe de um exemplo? Eu me considero assim, pouco influenciado. Eu me considero, né, não quer dizer que seja verdade, porque às vezes eu nem percebo. Pouco influenciado por mídia, marketing. Eu não sou comprador por impulso, não sou. Mas eu tenho uma lembrança, uma experiência muito interessante. Em 2008, quando surgiu o carro Tucson, Sim. eu sempre pratiquei wakeboard. E eu lembro até hoje, tinha uma propaganda da TV que era, tipo assim, o estilo de vida, né? O carro, assim, era propaganda do carro, tal, era lançamento, não sei o quê. E aí tinha uma cena que a pessoa chegava no lugar e tirava a prancha de wakeboard de dentro pra mostrar que era espaçoso, o porta-mala e tal. Ele tirava e tal, e aí tinha uma sensação assim de estilo de vida. Cara, eu me identifiquei com aquilo e eu comprei o carro. Sabe, assim, acho que não foi só isso, óbvio, né? Não. Mas com certeza a conexão, pra mim, com aquela experiência que eles estavam querendo demonstrar, impactou na minha decisão de compra, ou ajudou a impactar. Isso é importante a gente dizer, tá? O ser humano, ele toma decisões ligadas à emoção. Eu ia comentar exatamente Então, isso. assim, isso é muito importante. Para você, aí que tá criando o teu negócio, qual o apelo emocional você está envolvendo teu consumidor naquilo? Porque isso, quando você cria um apelo emocional, o link que ele tem com você é melhor. E o que eu quero dizer com apelo emocional? Que às vezes fica muito também subjetivo, né? Vamos tentar trazer para mais concreto. Ser humano, quando a gente fala de emoção, coisas não têm emoção. Um copo não tem emoção. Uma mesa não tem emoção. Quem que tem emoção? Ser humano. Ser humano. Então, quando ele se relaciona com uma marca, o ser humano quer se relacionar com outro ser humano. Essa marca precisa
ter uma cara humanizada. Por isso que a gente fala de marcas humanizadas, do apelo emocional. Então, ela precisa ter um rosto, ela precisa ter uma voz. E tudo isso tem que ser pensado. Qual emoção estou querendo refletir naquilo? Tá? E normalmente, no pequeno e médio negócio, a cara e a voz é de quem? Do proprietário, do dono. Então, o dono tem que estar ligado nisso também. Você é o link emocional do teu negócio com aquele outro ser humano que está lá para comprar. E a venda só existe a partir do momento que gera uma conexão. Total. Né? E o ser humano se conecta muito pela emoção. Total. Né? O ser humano, ele compra por emoção e tenta justificar pela razão. Por isso que muitas vezes alguém vira para você e fala, mas por que você comprou isso? Não, porque eu precisava. Precisava por quê? Ah, então, veja bem, é que gaguejou. Cara, emoção. Agora veja bem, a gente tem visto uma explosão de varejistas, marketplaces. Marketplace, o conceito do site que ele era especializado em móveis e agora ele é como um shopping, traz outros varejistas, aumenta. Vende de tudo. Vende de tudo. Mercado Livre. Mercado Livre. E aí, uma vez que ele vende de tudo, ele começa, a princípio, se parecer com outras lojas que também vendem de tudo. E aí todo mundo vende de tudo. E aí você tem asiáticos entrando, vendendo de tudo a preços extremamente baixos. E aí o apelo, provavelmente, ou a princípio, seria pela barganha, por preços baixos e etc. E o comportamento, né? A gente fala muito assim, pô, para você se diferenciar, não pode ser só no preço. O preço é importante. Mas a gente não pode esquecer, você tem que criar experiência, conectar o consumidor pela experiência. E aí, comportamento nesse aspecto. Boa. Como é que você vê isso, assim? Onde que tá... Porque é fácil falar, né? Pô, eu tenho que criar uma loja, né, que proporcione uma experiência diferenciada. É bonito de falar. Tenho que me conectar com o meu consumidor. Pois é. E aí? Por onde começa? Legal. Se eu tô olhando hoje pro varejo, aí eu tô falando aqui, olhando pro varejo e da minha experiência com comportamento, eu focaria em 2 aspectos que eu acho que são fundamentais hoje. Não dá para você ter o seu negócio sem esses 2 aspectos, chamado conveniência e conforto. Boa. Tá? Então, assim, em tudo que eu montar a minha estratégia, eu vou estar olhando para isso. Conveniência, conforto. Por quê? Porque a gente acostumou ser assim, tá? Quando a chegada da internet, da World Wide Web, o que ela fez? Ela trouxe pra gente, na verdade, o ambiente para dentro da nossa casa. E isso fez o quê? Com que a gente criasse 2 adjetivos, conveniência e conforto, muito forte entrelaçado no ser humano. Então, onde ele pode, ele quer ter conveniência e conforto. Por exemplo, vocês sabem, para quem mora em cidades grandes, trânsito, né? Tem esse aspecto, o gasto, né? A locomoção, às vezes o cara não tem transporte, né? Então, assim, conveniência e conforto são 2 aspectos. Então, eu pensaria nisso, tá? Conveniência, em que sentido? No sentido de eu poder ofertar, tá, aquilo que ele quiser de uma maneira simples, que ele consiga de uma maneira simples, não só colocar no carrinho de compras, como fazer o pagamento e receber na casa dele, tá? Conforto, o que é o conforto? É ele poder acessar isso da onde ele quiser, como ele quiser. Tanto pode ser passando numa loja física, quanto acessando uma loja online, tá? Isso tá englobando aí essa questão de conveniência e conforto. Então, eu começaria por aí, Ricardo, pensando como eu estou oferecendo conveniência e conforto para essa pessoa que quer comprar o meu negócio, quer adquirir o meu serviço. Show de bola. A gente vê cada vez mais próximo o conceito do on e do off, né? Do varejo online e do offline. Quer ver um exemplo recente? Eu estava neste fim de semana num condomínio em Mogi das Cruzes e lá tem uma loja autônoma. Pô, já é legal, né? Quer dizer, não tinha nada, você tinha que sair do condomínio, mas agora tem uma loja autônoma lá. Então facilitou, morador, vai ali rapidinho, autoatendimento. Mas aí eu vi um vídeo e eu mostrei pra eles. Eu falei, cara, olha esse aqui. Uma empresa não me lembro o nome, mas é na Inglaterra, onde você abre o aplicativo, então, conceito digital, você abre o aplicativo, você meio que... É como se fosse um Uber. Você meio que chama a loja de conveniência até você. Então ele é como se fosse um Uber que você chama, e aí vem um carro autônomo, que ele é tipo uma van, ele abre na lateral, e quando ele abre,
tem as prateleiras, tem a gôndola, né? Tem a gôndola. Então, assim, você não precisa nem mais ir até a loja física. A loja física vem até você. Cara, pensa nisso. E aí, assim, é uma compra online ou digital, física online, que você pediu online, meio que online, né? Digitalmente. Você interagiu fisicamente, não é? E isso é um tema que eu sempre falo. A diferença do on e do off, né? Ela tá cada vez mais complexa. E aí olhando para isso, né? Você viu? E acho que é uma explicação, né? Hoje, quando eu olho para o aspecto, né? Então você vê de uma loja que antigamente era simplesmente transacional, para hoje a gente está falando de que hoje o que vale é uma loja experimental. Então você sai do transacional como era antigamente. Para que existia a loja? Para eu fazer a transação. Eu ia lá, escolhia, pagava. Eu não preciso mais disso. Né? Hoje eu tenho diversas outras maneiras de fazer a transação e até muito mais simples que isso. Né? Hoje, uma loja física precisa ter essa cultura experimental. E essa experimental que você falou, passou pela conveniência e conforto. Eu estou oferecendo ela ali para você onde você quer. E pode ser uma coisa ideal. Então, por exemplo, você vai pegar no varejo, muita gente reclama, por exemplo, vou fazer supermercado, as pessoas, por exemplo, não gostam de comprar fruta. Porque, meu, tem aquela coisa de saber escolher... No online, você diz. No online, estão falando online, né? Quero escolher, às vezes o cara escolhe errado, a fruta não tá... Porque fruta, né, um negócio... Parece que fruta até hoje, eu brinco, é um negócio místico, né? Porque cada um tem uma... Tem a sua... Né? Como é que você escolhe? Não, eu aperto com o dedão direito, se afunda 3 centímetros. Assim, né? Fruta assim, é um mistério. Até alguém poderia criar um tutorial de escolha aí de frutas maduras, que seria excelente. Mas e aí você ter essa loja vindo até você, você vai escolher a tua fruta. Exatamente. Boa. Né? Legal. Eu vejo umas coisas assim, eu fico meio... Cara, não é possível. Onde a gente vai parar? Sabe? Pô, agora eu chamo o carro, vem com o mercadinho na minha porta. Né? E isso, mais uma vez, é o mercado mudando para se adaptar a esse comportamento do consumidor. Ou sem consumidor, das pessoas, vamos pôr assim. Legal, mas hoje, a gente, pegando esse seu exemplo, provavelmente o pessoal mais novo tem uma facilidade melhor para lidar com isso. Aplicativos, essas conveniências. Nós, eu vou pôr nós por causa da idade, ou até antes da gente, uma geração antes, foi obrigada a se adaptar a isso. E aí, por isso que no início do nosso papo eu falei de mudança ou atualização, que você falou do nosso software operacional, né? Eu queria que você comentasse com a gente um pouquinho sobre isso, esse mudança/atualização que vem acontecendo e que cada vez mais está tendo essa fusão do digital com o físico. Fala pra gente um pouquinho desse lance, dessa linha do tempo aí. Boa. Eu acho que aí tem um aspecto bem importante, até pra gente não se alongar muito nas questões, mas cronologicamente, o que a gente vê em comportamento, eu acho que isso é muito, muito importante para vocês entenderem até para a questão de aplicação. Então, isso é importante que você falou. Primeira coisa que você tem que entender, não é as pessoas que se adaptam ao teu negócio, tá? Mas é o teu negócio que tem que se adaptar às pessoas. Então, acho que esse é um ponto fundamental, tá? O conceito de omnichannel, omnicanalidade é esse, tá? É estar aonde o seu cliente quer que você esteja. Esse é o conceito de omnicanalidade. Tem gente que fala, estar em todos os canais. Não, isso é ser multicanal. Tá? Não adianta só estar em todos os canais. É onde o teu consumidor quer que você esteja naquele momento daquela jornadinha dele. Isso é importante, porque o consumidor, ele tem os momentos da jornada de compra. Uhum. Até tem um conceito que é mais ou menos do tipo, o processo de compra, ele não é entrar e comprar, pagar e ir embora. Você tem a descoberta, a consideração, você tem os momentos que você vai vivendo até efetuar a compra. Né? E com a internet isso se torna mais louco ainda, né? Porque ele vai assistir um vídeo, volta, pesquisa num site, volta, talvez vá numa loja física, volta, manda no WhatsApp, pergunta para os amigos, volta.
procurem review. Então, assim, é uma jornada de idas e voltas. Não é linear, né? Não é linear, assim, há tempos já. Uhum. Né? Então, é importante a gente entender isso. Então, omnicanalidade é isso. Eu tô nessa minha jornada, eu tô conseguindo estar presente, né? Então, quando ele vai pro YouTube, eu tô lá presente? Ele saiu do YouTube, foi ver um review, tem uma presença minha aqui, tem uma presença minha lá. É eu estar nesses momentos da onde ele quer, naquele momento que ele quer. Se é às 3 da manhã, se é às 4, tô lá com insônia, pesquisando, né? Como que ele me acessa, né? Como que eu tô lá. Então isso é importante. Agora, voltando no assunto de comportamento, vamos olhar o que vem acontecendo com o ser humano. Então, a gente tem normalmente uma curva de adoção a qualquer coisa, né? Que é básica, né? Então, você tem o que a gente chama de... Quem que adota primeiro serviços e produtos? É o que a gente chama dos inovadores. Uhum. Esses caras que gostam de arriscar. Não tem medo. Produto lançou, serviço lançou, ele fala, cara, eu quero ser o primeirão. Se vai pra frente, se eu vou gastar dinheiro com isso ou não vou. Vamos pegar um caso recente aí, Apple Vision, né? Então, você tem um sistema, um óculos caríssimo. Cara, o cara não quer saber. Eu vou comprar, se isso um dia vai virar real ou não vai, não tô aí com isso, eu quero ser o primeiro, eu sou inovador. Aí você vem subindo, vem depois os inovadores, aqueles que querem se sentir inovadores, que eles esperam os inovadores comprarem e falam assim, agora eu quero me sentir também um cara mais inovador. E aí vem esse. E aí essa curva começa a subir até chegar num ponto que você fala assim, o produto já está estabelecido, agora todo mundo quer adquirir também isso. Né? E aí você começa a descer essa curva para aqueles que a gente chama dos tardios, né? Os atrasados, que é o cara que fala, não tem mais jeito, eu vou ter que ter isso. É aquele cara que você conhece, da tua família, que tá falando assim, eu nunca vou comprar isso, acho um absurdo, não vou entrar em rede social, nunca vou... Não tem jeito, né? Então, na pandemia, aquele cara que falou assim, eu nunca vou fazer compra online, não teve chance. Tá na pandemia, amigo. Se você não fizer compra online, você não vai comprar nunca mais na tua vida, né? É aquele cara que falou assim, eu não vou me ater a essas coisas. Na pandemia, ela obrigou. Então, o que acontece? Você tem essa curva normal de adoção e o comportamento está envolvido nessa curva normal de adoção. Né? Quando você tem a pandemia, essa curva ela é chata. Então, qualquer momento de evolução ou crise ou pandemia, você é chata. Você aproxima o inovador do tardio, porque você não tem escolha. Uhum. Vamos dar um exemplo? Telemedicina. Bom exemplo. Os médicos falavam, eu nunca vou fazer telemedicina, eu acho um absurdo não ter contato físico com o meu paciente. Que isso? Ué, na pandemia você vai fazer como para atender o paciente? O cara não pode ir para o hospital, o cara não pode ir para aquilo, o cara não pode sair de casa. Você vai ter que usar telemedicina. Tá vendo como eu achatei? Eu aproximei o inovador do tardio, aquele cara que falou, a mesma coisa acontece com comportamento em varejo. Eu nunca vou fazer compra de supermercado online. Absurdo isso. Ah, você não teve chance. Não só fazia, como depois ficava passando paninho com álcool em todos os produtos antes de pôr em casa. Né? Ah, não, esse negócio de, pedir pizza no iFood, não, eu vou ligar lá e pedir. Muito mais fácil. Né? Então você achata isso daí. E isso gera essa atualização no comportamento constante. Né? Vem essa nova geração, ela empurra pra gente esse conceito também. Né? Então, vem uma nova geração, então não adianta a gente querer brigar com as novas gerações, porque a nova geração, o padrão dela é aquela, né? Ela chega, ela olha o mundo ao redor, ela olha, é tablet e celular. Né? O mundo dela é esse, a gente conhece o outro mundo. Eu conheço o mundo sem tablet e celular, mas eles não. Então, o que acontece? O comportamento deles já cresce nesse sistema. Então, eles acabam empurrando o comportamento da gente para evoluir também. Né? Por mais que a gente não queira, mas a gente aprende com isso. E a gente tem que mudar a nossa mentalidade, o nosso mindset. E aí fica também a dica aí pros varejistas. Né? Por que hoje não dá para você ter um ou outro? Porque você ainda tem as gerações vivendo ambos os aspectos. O que você muda é a função de cada um. Então você muda a função do ambiente físico e muda a função do ambiente online. Para atender a demanda dessa pessoa. Então, o ambiente físico tem que se tornar um hub. O que eu quero dizer com hub? É o local que ele vai lá para aprender alguma coisa nova. Né? Não é legal? Não sei se vocês já foram assim, cara. Vou trazer de novo aqui, mas muitas lojas hoje, elas fazem aulas dentro da loja. Hoje nós vamos ter uma aula aqui, tô trazendo fulano de tal para ensinar os 5 passos
de como você fazer. O varejo, levando as promotoras para você experimentar o produto ou fazendo a comida na tua frente. Cara, isso é muito legal. Eu tive Né? uma experiência quando eu fui comprar acho que foi a geladeira de casa. Eu fui numa loja. Eu tava procurando lá, tal, entrei numa loja e eles tinham o showroom, era tipo um restaurante. Sim. Todos os equipamentos de cozinha que vende na loja tava lá, exposto, tinha um chefe cozinhando. E aí era assim, é uma loja, não era um restaurante, era uma loja. Só que eles estavam interagindo com os clientes num formato meio que de restaurante. Então tinha o cara cozinhando, tal, numa ilha assim super bonita, com todos os eletrodomésticos em ação e te servindo os pratos super bonitos. E aí, assim, você vai comprar o produto porque você acha que vai produzir algo igual ao do chefe, Sim. né? E olha que Cria interessante. Há 5 minutos atrás, o Ricardo falou assim: eu me considero um cara que eu não sou influenciado por marketing. Eu tô me entregando aqui, ó. Comprei a Tucson porque o cara tirou a prancha de wakeboard. Aí comprei a geladeira porque o cara tava lá cozinhando e Não tal. adianta, é o link emocional com pessoas. Você vê a Aí, ó, importância? era isso que eu ia comentar. Vê o estilo de vida, a conexão emocional que ele teve se identificando com, pelo menos nessas duas situações, o como isso fez com que você optasse por aquilo. Por isso que eu digo, se sua loja física tá parecendo com a loja online, é o fim da sua loja física. Pois é. Porque ela tem que exercer um papel diferente. Se eu estou disposto, estou disposto a ir até a tua loja física, ou seja, enfrentar o trânsito, pagar o estacionamento, etc, 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 eu quero ter uma experiência diferenciada. Porque para ter a mesma experiência, Eu fiquei em casa. Exato. eu fico no conforto da minha casa. Principalmente se você estiver falando de commodity. Um produto que você pode comprar em qualquer lugar, que ele é igual, Sim. né? Um commodity assim, pô, principalmente, né? Principalmente na commodity, né? Como que eu me diferencio na commodity? Aí que vale esse apelo emocional. Vai contar na hora que ele entrar na tua loja que experiência ele vai ter. Seja, Paulo, mas eu não tenho dinheiro para transformar minha loja numa loja chefe sensitiva, cozinhando. com chefe, tudo bem. Mas como que a pessoa que vai te atender tá te atendendo? Como que você tá disponibilizando os produtos, colocando eles, diferenciado? Tá igual todo mundo? Tá igual quando eu entro no supermercado, numa prateleirinha, um enfileirado no outro? Ou eu tô mudando o aspecto disso? Ou seja, a gente tem que pensar em criar uma experiência diferenciada com baixo custo. Dá para fazer. E uma Dá coisa, para criar. pegando um pouco do que você está falando, e quando a gente fala de varejo, a gente fala de varejo on e offline para o nosso público, qualquer que seja o tamanho dele, né? Seja um empreendedor com micro ou grandes redes. Eu acho que fazer igual todo mundo está fazendo, você não vai se diferenciar dessa forma. Então, para esses pequenos e médios empreendedores, empresários, varejistas, tenta adotar, já que você é pequeno, você consegue, numa loja própria, por exemplo, você consegue fazer de forma diferente. Então tenta encantar o seu consumidor de uma forma diferente que os grandes não conseguem, porque é tudo padrão. Né? E aí eles têm muito mais verba que você para investir em marketing, em propaganda, em experiências, e aí é para onde ele vai levar o público, ele leva para dentro da loja dele. Então, para você que é menor, tenta fazer isso, sabe? Dispor de prateleiras diferentes, produtos diferentes, uma comunicação diferente, uma iluminação diferente, já que você é, como é que eu posso dizer, independente, não é de uma rede, inova dessa forma. Quer um exemplo simples? Para o cara aplicar agora, hoje. Já vai escutar aqui, já aplica hoje na tua loja. Nome. Nome o quê? Das pessoas que vão na tua loja. Nome dos clientes. Você tem que saber, cara. Se você é uma loja pequena, média de negócio, você tem que saber. Isso cria um impacto. Você tem que saber. Quando eu sou recebido pelo nome, né? Alguém, pô, fulano, Ricardo. Isso. Cara, quem não gosta de ir na padaria e o cara perguntar pro você o de sempre? Você fala, caramba, o cara me conhece. Não é legal? Então, assim, você chegar na loja e o cara falou assim, olha, da última vez você comprou tal. Quer que eu já prepare pra você essa cestinha? Você vai levar a mesma coisa? Cara, já é um diferencial. Caramba, ele me lembra de mim, me conhece, sabe o que eu compro aqui, sabe o que eu gosto. Atender bem o cliente então, é obrigação de todo mundo. É Agora, simples. Exatamente Simples. essa personalização
que é o que a gente ouve muito dali, pode começar daí. Que a galera Pelo ama, nome. gente, a galera tira a foto do copo do Starbucks que tá escrito o teu nome. E eles erram de propósito. Numa É o que coisa- dizem. numa besteirinha que é escrever o nome num copo. Você tá tirando foto e postando. Pois é. Gente, vocês não gostam quando... Quem nunca recebeu, vai pedir uma comida aí num aplicativo de comida, às vezes é aquela sacola, a mulher coloca... Já receberam essas sacolas que as pessoas escrevem? Escrevem. Obrigado por ter escolhido o meu restaurante, meu nome é Juliana, espero que você goste, preparei com carinho, ela bota um sorrisinho. Isso a Cara, gente... simples. Coisa... Olha só que o cara aplica hoje isso aí. Coisa simples. Aconteceu isso semana passada. Minha esposa pediu, ela ama bolo para café da tarde e tal. Ela pediu um bolo e veio, né? Obrigado pelo seu pedido, pra gente foi muito especial, a gente preparou tal. Espero que esse bolo contribua com o seu café seja especial, tal, que você e seus convidados gostem tal. Ela veio me mostrar, olha, você vê. E você sabe que Quem isso pode não virar? gosta de ser bem tratado? Pode virar um post marcando a tua loja para outras pessoas que não conhecem. Perfeito. Olha só Alcance. que Não, interessante para você, Olha pro teu a negócio. propaganda grátis, entre aspas, que isso está sendo feito. É igual o post que você falou do Starbucks. Quantos posts de copo do Starbucks rola no Instagram todo dia? Então, assim, são Orgânico. coisas simples. Às vezes as pessoas acham que tem que investir dinheiro. Não é. O ser humano gosta de ser atendido por um outro ser humano quando ele vai na tua loja física. Ele não quer uma experiência digital. Não é isso que ele tá querendo. Não tá querendo uma experiência fria. Se o cara entrou na tua loja, ele não quer uma experiência fria. Falando um pouco, vou pedir para você trazer para a gente um exemplo dessa adaptação de, olha, eu estou perdendo esse pessoal, que é um pessoal mais antigo, não estou conseguindo me conectar com essa nova geração, das novas gerações, eu preciso fazer alguma coisa, senão meu negócio vai por água abaixo. Você tem algum caso, alguma coisa que você consiga lembrar? De adaptar. Cara, eu acho que assim, adaptação acho que é a palavra-chave, tá? Hoje nenhum negócio é o mesmo, pode ser o mesmo passado ano de ano, tá? Então você tem que ter o teu negócio e na cabeça do dono do negócio tem que ser, eu preciso me adaptar sempre. Tá? O mais forte não é o que... Na verdade, o que sobrevive não é o mais forte, é o que melhor se adapta. Porque o que acontece, gente, hoje a gente tá vivendo num mundo de incertezas, essa é bem da verdade. Né? A tecnologia ela tá avançando tão rápido, que a gente não consegue mais falar assim, olha, isso é o que vai acontecer. E isso tá mudando aspectos do negócio. Né? Então você pega o próprio Brasil, outro dia eu tava lendo lá, a Bicom falando lá, né? Até 2027 são 100 milhões de compradores online. Pô, nós estamos falando quase metade da população brasileira comprando online. Ou seja, varejista, se você não Né? está no online... Pega lá, você pega crescimento de acesso de lojas virtuais, a mesma coisa. Né? Então, assim, vem numa crescente absurda. Né? Quase que 36 mil lojas virtuais inseridas todo ano. Né? Olha que gigante esse mercado. Tá? Agora, o que ele tem que estar na cabeça é que a gente vive hoje num mundo de atingir as minorias. Nossa, então não é muita coisa, então nem vou abrir o meu, não é. Mas tem que lembrar que o online, ele democratizou tudo. Quer ver um exemplo bacana? É o conceito de dark kitchen. Você tinha uma loja, um restaurante que atendia aquele bairro, pensa a pizzaria, a hamburgueria, que atendia aquele bairro, e aí meio óbvio, né, limitação regional, física ali, e aí o cara agora abre uma cozinha num bairro super distante, onde ele não conseguia entregar, só que a loja não tá lá presente, é só uma cozinha num lugar escondido que ninguém sabe que tá lá, mas ele tá no aplicativo. Uhum. Então o digital permitiu que este cara expandisse o raio, o alcance dele, mesmo sem precisar abrir a fachada, ter mesas, etc e tal, num outro endereço. É um conceito novo que o digital possibilitou para esse segmento. De novo, voltamos, conveniência e conforto. Olha, você viu que tudo cai aqui? Perfeito. Conveniência e conforto. Vai caindo tudo para cá. Né? Porque são os dois motrizes hoje do varejo. Você fala bastante sobre inteligência artificial e eu acho que ela não só é um avanço óbvio tecnológico,
o hype tecnológico, mas ele também, ela também está proporcionando uma mudança no conforto, na comodidade. Vamos falar, por exemplo, a gente bater um papo rápido sobre o voice shopping. É uma coisa que vai ganhar muita força. Né? Fala um pouco para a gente sobre o que você enxerga que a inteligência artificial pode trazer muito rápido nos próximos anos dentro desse nosso setor de varejo. O que pode impactar em mudança de compra do consumidor, do ser humano, né? Bom, a inteligência artificial hoje, muito olhando para a generativa, está se tornando um grande assistente do ser humano. E esse assistente vai se tornar um assistente de compras também. Tá? Então, esse é o primeiro grande conceito que a gente tem que entender, tá? Então, as pessoas estão usando. Então, hoje a gente, basicamente, a gente está usando a inteligência artificial como um grande assistente. Né? Então, eu abandono a antiga busca que eu pesquisava numa barrinha para agora começar a ter uma conversa, porque o que você faz na inteligência generativa é ter uma conversa, né? Então você passa a ter uma conversa. O que está acontecendo? Essa conversa está começando a ganhar estopo, então as pessoas estão usando muito, e essa conversa está começando a melhorar o sistema da inteligência artificial, o que melhora as assistentes de voz, Siri, Google, Alexa e etc, etc. Fazendo essa melhora e as empresas... Eu estava lendo um dado, acho que hoje 1/4 de todo o varejo do mundo hoje tem sistema de inteligência artificial trabalhando para ele, tá? 1/4. Em algum lugar. Ou na logística, ou é num chatbot para fazer pergunta e resposta para consumidor. Em algum lugar a inteligência artificial, ou para experiência, para melhorar a experiência, ou para indicar produtos, né? A gente conhece muita inteligência artificial para indicar produtos, né? Eu compro, a inteligência artificial vai lá e recomenda outros produtos similares a quem compra aquele lá, né? Usando o banco de dados. Isso a gente conhece. Ou os famosos chatbots, né? Então, ela entra, eu faço uma perguntinha, ela responde, eu faço uma perguntinha, a gente conhece muito por esses sistemas. Mas está entrando para logística, né? Então, porque logística é muito difícil para o varejista, né? Quanto que eu tenho no meu estoque, quanto tempo vai chegar o outro produto. Cara, a inteligência artificial consegue ler todos esses dados e dar a resposta muito mais rápida. E a logística, ela é uma coisa que gera muito impacto na experiência de compra. Total. Né? A gente fala muito da cara da loja, seja on ou off, mas assim, a logística, cara, que é o tempo de entrega, a maneira como você é informado durante o processo de entrega. E aí eu já tenho experiências de... tem até um nome, como é que se chama o termo de você abre a embalagem lá, unboxing, né? O unboxing. Cara, às vezes tem uma surpresa, assim, você não espera que você vai receber um produto lá e tal, e tem uma mensagem, tem uma cartinha lá, como você citou. Experiência. Eu gosto muito, assim, existe uma empresa que a gente usa muito em casa de compras, que é a Shopper. Eu acho que eles fazem um trabalho de conexão emocional inacreditável. Toda vez que você chega um pedido para você, eles sempre mandam algum brinde de um produto para você experimentar. Todas as vezes. Tá? 2, eles têm um CRM muito bom. Eles mandam presente de aniversário, mandam de Páscoa, mandam de Natal. Eles sabem o aniversário de todo mundo da casa. E eles mandam um brinde para tudo. Assim, dia das mães, eles sabem que tem mãe lá, sabem que tem pai. Os caras têm um sistema incrível. E olha só o que eu tô falando. De um sistema que é zero conexão com pessoas. Eu não tô falando com ninguém. E eles têm que achar. Então, isso é importante também pro varejista que é 100% digital. Onde que eu vou encontrar o meu elo de humano para humano? Sendo que eu não vou ter um humano conversando com você. Mas eu preciso buscar um elo emocional com você. Mesmo eu tendo 100% automatizado o meu sistema. Tá? São coisas simples, né? São coisas... Coisa simples. Talvez não seja simples de executar numa certa escala, mas é o óbvio que ignoramos, né? Então eu vejo na IA, a IA chegando num ponto de que a gente vai começar a utilizar a voz demais. Tá? Você pega dados da Gartner, a Gartner fala que hoje, provavelmente, a gente tem muito mais bate-papo com essas assistentes do que com nossos próprios cônjuges. Tá? Você pergunta muito mais para assistente do que cônjuge. Né? E eu acho que cada vez isso vai melhorar. Então a gente vai começar também a fazer compras assim.
utilizando a voz, que é muito mais rápido. Eu acho que o pulo do gato é a experiência na interação. E eu fui um dos... Você falou dos early adopters, você chamou de... os que compram primeiro lá? Os inovadores. Os inovadores. Eu fui um desses. Eu fui um dos primeiros compradores da Alexa. Lá da primeira versão, lá de que só vendia lá fora e tal. Que nem funcionava aqui no Brasil. É isso que eu ia falar. É, Você nem fazia nada aqui no Brasil, né? E eu tenho ela ainda. Tanto que a minha não funciona o português. É só em inglês. E, pô, incrível. Só que quando surgiu o ChatGPT, sei lá, estourou há 2 anos atrás, alguma coisa assim, a maneira a linguagem aberta que os caras trouxeram, incrível. E aí, pra mim, isso virou um vale gigante entre duas tecnologias. Porque a Alexa é incrível, você fala tudo, mas ela é muito direcionada com comandos de voz. Se você falar um pouco diferente, pede pra tocar uma música, você tem um jeito de pedir, você tem um comando. Se você disser de qualquer modo, ela não vai entender o que tem que fazer. E é o que essa onda de IA generativa e tal eu acho que é isso, que é sair do comando pra linguagem natural. Exato, é aí que eu ia chegar. Eu acho que essa é a grande esse é o grande pulo do varejo agora, tá? Em tecnologia. Óbvio, mobile, vai continuar, o mobile shopping, assim, só tende a crescer, né? Principalmente porque você pega as redes sociais, elas estão embarcando o commerce dentro da rede social, você não precisa nem sair mais do ambiente. Você compra direto. Eu tô no Instagram, eu compro direto. Social commerce. Social commerce. Que ele já tá ligado no meu digital wallet, que facilita, assim, 200 milhões de vezes para todo mundo, né? Eu acho que tá chegando no Brasil, tá fraco, mas eu acho que vai chegar com força o live commerce. Eu ia comentar sobre que na Ásia, o que você acha sobre isso. Na Ásia é um boom. Por quê? Porque isso está envolvido no consumidor. Lembra? O comportamento do consumidor hoje tá muito no peer-to-peer. O que é o peer-to-peer? Eu acredito naquilo de pessoas que são iguais a mim e elas estão avaliando. Então, esse peer-to-peer, ou seja, de colega para colega, de par para par, ou seja, o Ricardo falando para mim de algum produto que ele consumiu é muito mais importante para mim do que a empresa falando que o produto dela ganhou o prêmio de best of. Porque eu falo, pô, lógico, a empresa vai puxar a sardinha para ela. Mas o Ricardo, que é um criador de conteúdo, falando isso, cara, é meio que um... Nossa, eu sei que o Ricardo também usa da mesma... Então, isso... E o live commerce tem esse aspecto pro comportamento do consumidor. De eu estar vendo alguém que tá desligado daquela loja, mas que tá mostrando produtos e mostrando e tentando... E assim, é uma consumidora como eu. Dá esse aspecto. Por mais que eu sei, tá sendo patrocinada por aqui, por ali, mas dá esse aspecto de que é uma pessoa como eu. E isso conta, de novo, conexão humana. Você quer ver um case bacana? Da Ikezaki. As vendedoras de loja, elas tiveram aí os seus perfis, onde ela anuncia e interage ali com os consumidores. Só que é o seguinte, né? A pessoa que vai à loja e é atendida por aquela vendedora, cria um vínculo com a vendedora. Aí uma vez que ela tá no perfil dela vendendo, não chega a ser uma conexão de compra efetiva ali, mas a interação com a pessoa que ela conhece, que tá na loja, que tá recomendando, tem elevado bastante o resultado de vendas deles. Eu vi um case sobre isso que eu achei incrível, cara. Sim, porque você cria esse... você transforma o teu grande negócio num pequeno negócio. Exato. Porque aquela tua vendedora, você basicamente fala, você é a proprietária disso e eu preciso que você crie um elo com ela. É isso. Né? E aí você vê também, não sei se vocês estão percebendo, mas a migração do varejo para o contato no WhatsApp. Né? Como o varejo tá indo pro WhatsApp também. Isso é uma outra coisa que eu vejo, principalmente no Brasil, que o WhatsApp é a internet brasileira, né? É absurdo o que o brasileiro usa, né? Tirando a Índia, é o país que mais utiliza. Então, assim, eu vejo isso. Então, você vai numa loja, no shopping, cara, passou 2 semanas, o vendedor da loja tá te mandando WhatsApp. Posso te ajudar com alguma coisa? Então, tem lojas hoje que tá falando, posso mandar pra tua casa? Vou mandar uma bolsa aí pra tua casa, cheia de coisas pra você viajar, e depois o meu motorista retira no fim da tarde. Assim. Agora, você precisa também criar um jeito de fazer isso sem se parecer um spam, né? Exato. Porque se for o cold call lá, que você pega uma lista sem personalização, sem aquela coisa humana, daí não vai também.
não é? Não adianta você, por exemplo, lá, eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu faço compra numa loja de roupa no shopping, de repente o vendedor que entrou em contato comigo, do Barra Shopping. Pô, moro em São Paulo, pô. Algum erro lá no CRM do cara passou o meu usuário pro Barra Shopping, no Rio de Janeiro. Pô. Nunca eu vou no Barra Shopping. Então, assim, aí que acontece? De novo, perde a conexão, né? Lembrando, quando você. Todos esses sistemas que a gente está falando, de avanço tecnológico, tudo serve para quê? Para melhorar a relação e conexão humana. Se você não está melhorando a relação e conexão humana no teu negócio usando os sistemas tecnológicos, tem algo errado. E isso se aplica ao pequeno, ao médio Todos. e ao grande varejista. Independente do tamanho. Quem vende produto, quem vende serviços, Todos. porque no final quem compra são seres humanos. É isso. Essa é a mensagem. Ver o seu consumidor como ser humano, não como um cifrão. Sabe? Eu acho que a pegada é essa. E personalizar cada vez mais essa experiência. Porque, como a gente comentou agora há pouco, todo mundo gosta de ser bem tratado. Todo mundo gosta de se sentir especial. E se você consegue, mesmo que no começo, com pequenas ações que desperte essa sensação, esse sentimento no consumidor, no seu cliente, com certeza você vai fazer uma fidelização ali. E esse cara vai ser o que a gente chama de... Passa de ser um consumidor, um cliente, para virar um advogado da marca. O cara vai te indicar... Posso trocar o especial por uma palavra da moda? Personalizado. Personalizado. Tá. Essa é a importância, por isso que hoje, onde você entra, as pessoas falam, você precisa ter um atendimento personalizado, você precisa se preocupar com a personalização do teu negócio. Por quê? Porque hoje se entende do comportamento nosso, do ser humano, de que as pessoas têm o dado suficiente para personalizar as coisas para você. E a gente tá dando esses sinais em vários lugares. E esses sinais que o teu cliente dá, você precisa puxar esses sinais e guardar em algum sistema, e esse sistema precisa te dar direcionamentos. Porque quanto mais personalizado, melhor é pro teu negócio. Perfeito. Né? E tudo hoje, tudo é dado. Né? Tudo é dado. Então, assim, tudo que seu cliente está fazendo na loja, você está olhando, observando, isso tem que estar sendo registrado. Tá? Tô falando tanto no ambiente físico quanto no ambiente online. Tá? E você tem que usar isso a teu favor. Cara, outro dia eu tava num supermercado e aí, cara, eu sou super curioso com tecnologia, né? Tava com um carrinho assim e aí tinha um dispositivo. Eu fiquei olhando pra aquilo. Parecia que, sabe aquele botão que às vezes tem num restaurante assim que você aperta pra chamar o garçom? Parecia aquilo. E, pô, eu fiquei curioso, não tinha nome e tal. E aí eu vi aquilo e falei, cara, eu preciso descobrir o que é. Aí eu fui, olhei por baixo e tal. Tinha um escrito assim bem pequeno. Fui com o celular, dei um zoom, tirei uma foto. Aí fui na internet pesquisar. E era um GPS, cara. Aí eu, de primeira, assim, eu não saquei, assim, por que um GPS? O que tem a ver com carrinho de compras? Aí fui pesquisar. E aí a conclusão. A tecnologia é para você traquear trajeto e tempo. Então, por exemplo, você tem um corredor que as pessoas estão pulando. Ou tem um corredor que as pessoas estão parando bastante, outro que estão passando muito rápido. Daí você tem a oportunidade de otimização. Se você entender como a pessoa se comporta dentro da loja, você também tem oportunidade para melhorar o merchandising, o planograma, né, que é como você distribui as ofertas, os produtos. Pô, entender o comportamento, né? A tecnologia tá para destravar essas oportunidades, né? Para você ver como é importante o estudo do comportamento. Exato. Porque a gente tá falando disso todo momento. E também tem um negócio que você acabou de comentar agora, e falou assim, dados. Não adianta o cara ter um monte de dados e não saber o que fazer com ele, né? Então, você pequeno, médio, começa a captar essas informações e ver que tipo de análise você pode fazer. Você vê que aquele cliente toda vez passa num corredor tal, olha tal produto e não compra, em algum momento, ou aquele produto tá caro na sua loja, ele se interessa, mas toda vez não leva, começar a tirar alguns insights que podem fazer total diferença no seu negócio no final do mês ali. Aquela última linhazinha do Excel passar a ser positivo, isso aí faz toda a diferença, né? E aí a personalização, o atendimento, pegar essa informação e analisar de uma forma correta, né? Então eu acho que apesar da gente ouvir muito de personalização, mas eu acho que deu pra gente sacar bastante
como que esse comportamento, essa atualização ou mudança do comportamento pode impactar no varejo, né? Eu quero fazer uma pergunta, aproveitar, a gente está chegando ao fim, né? Mas eu não queria perder o timing aqui para fazer essa pergunta. Cara, comportamento em farmácias, eu sempre penso isso. Cara, você nunca acha o produto. Aí eu fico pensando, pô, por que não é em ordem alfabética, né? Não é simples de você entrar numa farmácia. Tudo bem, se você vai sempre na mesma farmácia, você já sabe onde é. Mas você sabe, mesmo loja de rede, se você sai do teu bairro e vai no bairro vizinho, vai num outro bairro, na mesma loja da mesma rede, a disposição das coisas são diferentes. E aí eu sempre paro para pedir ajuda para alguém. Sim. Eu nunca. E aí eu penso, né? Por que ninguém resolve esse negócio? Para eu comprar mais rápido. Tem uma explicação para isso ou não? Não tem uma explicação, mas é porque a farmácia duas coisas aconteceram. Por muito tempo a farmácia achou que os nomes dos corredores deviam ser pelo nome da categoria do produto. Então, o que eu quero falar com isso? Analgésico, anti-inflamatório. Aí depois as farmácias entenderam, pô, fica difícil, ninguém vem buscar assim, analgésico. Às vezes o cara fala assim, pô, tô com gripe, quero o produto da gripe. Aí a farmácia trocou, gripe e resfriados, né? Que agora você vai lá e ela meio que te direciona pelo que você tá sentindo. Pela doença. Então a farmácia, ela briga nesses dois aspectos. Devo eu me direcionar pela categoria do produto como que é em mercado, cereais, blá, 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 ou devo eu me direcionar pelo que o consumidor... Pela causa que ele trouxe ele até aqui. Que seria o supermercado, por exemplo, fazer assim, comida italiana. Né? E aí botar tudo que então botar o molho do lado do macarrão, que bota do lado do queijo ralado, que bota entendeu? Do vinho italiano, triagem pelo caso de uso. Exatamente. Café da manhã. Então você tem um corredor só de café da manhã. Café da manhã, né? Almoço de domingo, né? Churrasco, né? Que hoje churrasco até é assim, né? Hoje nos supermercados eles conseguiram separar bem, mas então a farmácia passa por essa vou por qual? Tá? Então, por isso que a gente tem essa dificuldade. Mas acho que uma coisa importante entender é assim, a gente falou muito de on e off aqui, né? Eu uso muito, eu acho que as pessoas têm que adotar o termo phygital. Não existe on e off. Não existe. Porque a gente tá vivendo os dois a todo momento sem pensar. Perfeito. Então, se ficar nessa coisa, é on, é off, você tá brigando com você mesmo, não tá brigando com o consumidor. Pro consumidor, cara, eu não quero saber se você falar que pra mim que é on ou off. O que eu quero saber é, você tá onde eu preciso quando eu quero? Tá interagindo comigo? Entendeu? Não me interessa se é on ou off. Eu quero, meu comportamento hoje é phygital. O comportamento de todo mundo hoje é phygital. E, cara, eu preciso ser phygital também. Ponto. Boa. Vamos lá. Pô, tá chegando no final, né? Dá aquela dorzinha no coração toda vez, mas... PC, se você pudesse dar uma dica pro varejista, o que você diria para ele como mensagem final nesse tudo que a gente falou de comportamento, de adaptação, enfim. O que você pode dizer pro varejista? Legal. Difícil. Vou tentar pensar... Vamos fazer assim, 2 perguntas para você. Eu quero saber se você tem a resposta para essas 2 perguntas. Se você não tem, você precisa buscar urgentemente. Primeiro, quem que é a minha base leal de consumidores? Quem compra na minha loja? Eu sei. E a resposta não é todo mundo. Não é todo mundo. Eu sei. Leal. Mundo... Eu tô falando leal. Cara que compra com frequência. Eu sei. 2. Por que as pessoas gostam de comprar aqui comigo? Boa, hein? Faz pensar, né? Se eu sei a resposta das 2 perguntas, dá para eu começar a planejar a experiência, o que eu quero ter de impacto, para onde eu quero ir, para onde eu quero expandir. E eu tenho certeza que muita gente não sabe a resposta para essas 2 perguntas. Eu concordo com você. Eu também acho que... Eu sempre gosto das coisas simples, mas que se você parar para investigar, você vai ver que investigando o simples, você encontra a resposta para muitas coisas que são complexas. Começando pelo simples. E essas 2 perguntas, acho que elas são aparentemente simples, mas a maioria, eu concordo, não deve ter uma boa resposta. Anota e pensa. Põe num papel e pensa. Eu consigo responder isso? Quem que é minha base leal de consumidores? De pessoas que compram comigo com frequência. Eu sei identificar elas. Mulheres, homens, jovens,
do meu bairro, fora do meu bairro, da minha cidade, fora da minha cidade. Quem são? Tô falando isso pro ambiente online e físico, tá? Pro Fígito aqui, a gente tá comentando. E 2, por que que eles gostam de comprar comigo? Excelente para finalizar. Porra, não podia terminar melhor. É isso então? Eu acho que é isso. Mais uma vez, PC, muito obrigado por ter topado, por ter vindo aqui trazer um pouquinho mais de comportamento, um pouquinho mais, incrementar um pouquinho mais tudo que a gente tem que passar nossas mensagens aqui para o varejo. Os contatos vão estar nas descrições, mas se você quiser, por favor, fale como o pessoal pode te encontrar aí. Não, simples, redes sociais, @Paulo Crepaldi. Vocês me encontram em todos, Instagram, TikTok, LinkedIn. Se conectem comigo, será um prazer trocar ideia com vocês. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Varejo no Papo. Foi assim, passou rápido demais, tá? A gente tá olhando o reloginho aqui. Pois é, passa rápido. Muito bom. É isso aí. Brigadão aí pela presença, foi uma honra enorme. Obrigado, gente. E ó, fiquem ligados porque tem muita coisa bacana ainda por vir. O papo foi tão legal que a gente nem conseguiu deixar uma mensagenzinha do tipo, segue o canal, se inscreva, porque tem muito papo legal, muito insight valioso, que com certeza vai te ajudar no dia a dia. Então fica a mensagenzinha no final, mas dada e passada a mensagem. Até mais, obrigado.